Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria. Olá, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET, você assiste simultâneo pelo YouTube. Final da tarde nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma visualizada ali no Facebook, no Instagram, ver o convidado que esteve aqui, ou mesmo dar uma relembrada em programas anteriores que ficam ali alojados, dar uma relembrada nos assuntos que foram aqui posicionados. Nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, promoção especial aí de armações e lentes, tudo em até 10 vezes nos cartões. Ótica Santos, visivelmente a melhor. E Projeto Santa Maria de Golfe, vem aí muitas informações para vocês como funciona esse projeto social do golfe aqui em Santa Maria. O nosso papo hoje é com o Romualdo, o Gabi e o Diego Assis, né? São componentes da equipe do Juventus, estão ainda saboreando um título de campeão da Copa do Brasil e a gente quer conversar com eles a respeito do Juventus. Quem não conhece ainda essa equipe do Juventus, o Futebol 7 tem tido um crescimento tão grande na nossa cidade, na região, e aí com essa conquista aí para Santa Maria, né? Que pegou até meio que de surpresa a todo mundo, né? Não era muito informado e avisado que essa equipe estaria lá disputando a Copa do Brasil. De repente nos joga em cima do nosso colo aí um título importantíssimo, um título nacional. Que legal que vocês estão aqui com a gente, né? Primeiro, parabéns pelo sucesso. Né? Muito obrigado, muito obrigado. Bom, para o pessoal que está nos acompanhando aí, seja na TV, seja na rádio, na rede social, fala um pouco para nós aí sobre o Juventus. Quem é o Juventus, quanto tempo ele tem de existência, para a gente também estar com um pouco mais, fazer parte dessa trajetória de vocês aí. Quem é que me conta a história do Juventus aí? Acho que o Diego tem uma propriedade maior para falar sobre o Juventus, né, Diego? A Juventus é criado um grupo de amigos, começou num futebolzinho de final de semana, né? Desde 1994 a gente tem o time. E a gente foi sempre tentando, né, montar um time competitivo para brincar, para disputar, não gostava de perder nem amistoso, né? A gente tinha uma brincadeira, né, Romualdo? Que enquanto tivesse a bola rolando, nós ia até o fim. E essa turma aí começou a ficar um pouquinho mais evoluída. Com o passar desses anos aí, daí veio a primeira competição que a gente foi campeão, que é a LIF 7, que é organizada pelo Panis aqui em Santa Maria, o Guilherme Luca. E ali a gente viu que acho que seria legal montar um time competitivo para começar. Daí a gente começou, foi campeão, depois teve altos e baixos, mas nunca desistimos. O time é basicamente sem apoio nenhum, quem mantém o time somos em 3, Romualdo, eu e o Thiago. Então a gente fica toda a semana, ligando para jogador, mantendo o jogador ali no nosso grupo. E a Juventus, graças a Deus, agora está a nível nacional, né? Perfeito. Sempre jogaram, Diego, ali na Guerrilha ou começaram em outro local? É a nossa casa, né? É a casa. Que é a nossa casa ali. Em algumas situações a gente joga, claro, evidentemente, em outros lugares, né? Mas La Guerrilha é a nossa casa, é onde a gente se sente bem, né? Tanto dentro de quadra quanto fora de quadra também. E fizemos ali o nosso QG. Nosso QG. Bom, sem menosprezo, né? Mas vocês começaram assim na época que o Futebol 7 era mais para te congregar ali, né? Teus parceiros, tomar um chopinho, comer um churrasquinho. E o Futebol 7, de um tempo para cá, ele começou em Santa Maria realmente a cravar sua bandeira. A gente sempre comentava, né?
eu pelo menos que acompanho, antes a gente viajava um pouco mais, acompanhando as equipes aqui de Santa Maria do futebol profissional, e sentia que em outras cidades, né, do Rio Grande do Sul, o 7 era encarado mais como competitividade. Eram equipes fortes, campeonatos organizados. Em Santa Maria o 7 ainda gatinhava, era mais assim dos parceiros que jogavam, coisa e tal. Mas de repente despertou o 7 aqui em Santa Maria, cravou a sua bandeira, e hoje eu acredito, inclusive, que no meu entendimento supera o futsal, que é um esporte que tinha tradição. Ou se não supera, pelo menos está ali pau a pau. Os atletas que jogavam futebol só não estão jogando futebol 7, né? E mesmo as próprias equipes, né, de amador de Santa Maria têm cedido muitos jogadores para o futebol 7. Hoje o futebol 7 cravou uma bandeira e passou a ser uma competição realmente, né? Exato. Até se tu me permitir fazer uma observação, uma curiosidade sobre o futebol 7. A gente, né, conforme vai andando as coisas, a gente vai buscando, né, as informações, e eu acho interessante essa situação. Futebol society, na verdade, né, ele foi datado mais ou menos na década de 50 no Rio de Janeiro, né, e tomou essa nomenclatura justamente quando os amigos, principalmente de uma faixa etária social mais elevada no Rio de Janeiro, se juntavam para tomar café e daqui um pouquinho começaram a jogar futebol também. E aí teve um repórter lá no Rio de Janeiro em 50, um jornalista, que começou a notar esse movimento e criou uma nomenclatura de futebol society, né? Futebol da sociedade, da alta sociedade. E começou lá em 50. E depois tu falaste aqui em Santa Maria, né, e que também é interessante, no Rio Grande do Sul, na década de 60, ali por 68, houve um movimento forte, principalmente na fronteira, né, Livramento e Rivera, também ali se datou os primeiros confrontos, os primeiros jogos, mas aí aqui nominado como futebol 7. O gaúcho criou a nomenclatura de futebol 7, né, que havia uma... Para diferenciar do 11 ali, coitado. Exatamente, para diferenciar do 11. E também lá foi tomando uma proporção um pouquinho maior, e depois teve essa redução que o senhor comentaste, né, e veio retomando agora nos últimos anos, né, no nosso caso, né, Diego, assim, a gente, né, tá junto aí, digamos, nessa caminhada aí há praticamente 20 anos. 21 anos. Né, como amigo, como diversão. E de uns 6 anos, né, pra cá. Que pegou uma isso, coisa, né, mais... Um pouquinho mais competitiva, que vem nessa tomada que o senhor falou, de grandes jogadores, né, do futebol amador, do futebol gaúcho, assim, que começam a dar atenção pro futebol 7 também. E interessante e importante a gente comentar o seguinte: vocês conseguiram abrir um nicho, abrir um espaço entre um futebol amador que era forte, entre um futebol de salão que era forte, entre um veterano, né, que é muito forte aqui, também era forte, e vocês abriram o espaço de vocês, cravaram a bandeira e solidificaram, né? Não conseguiram, né, realmente, no esforço pessoal de vocês, é lógico, mas também do esporte, assim, porque ele não tinha essa tradição em Santa Maria, né? Hoje tu fala com um jogador de destaque, seja lá do salão, ou seja lá do amador, ele joga 7. Joga 7. Ele tá lá jogando 7 e com orgulho, não é com menos peso. Não deu aqui, vai lá jogar no 7. Não. Hoje lá o 7 é uma competição muito valorizada, a ponto de diminuir uma categoria do veterano. Aconteceu isso, a categoria de 35 anos que não teve competição nesse primeiro semestre, foi muito em decorrência dos jogadores que jogam no 7. Exatamente, os jogadores migrarem para o 7, aí os caras se cuidavam ali no sábado de tarde, porque o 7 tinha alguns jogos no final de semana. Exatamente. Agora eles voltaram de novo, conseguiram uma maneira de dar uma contornada aí, o 35 voltou, mas vejam só, não sei se vocês tinham se dado conta disso, da importância que o 7 teve na nossa cidade. Exatamente, até inclusive quando o 35 saiu de cena, justamente era uma competição que nós fomos campeões, que o pessoal deixava de lá para ir no futebol 7. Exatamente. Aí os principais jogadores do 35 migraram para o 7.
Entende? Então isso tudo foi Interessante, né? o nicho que vocês conseguiram, vejam a bandeira que vocês cravaram. É tudo resultado desse trabalho de persistência de vocês, né? Que não é de de um ano para o outro, né? é um trabalho que vem vindo, que vocês veem que deve ter tido um começo um pouco mais difícil, né? Muito. Até em termos de visibilidade, né? Para buscar apoio e coisa e tal, porque é tanta gente procurando, né? E até tu cravar essa bandeira. Hoje o SET cravou essa bandeira. E também um outro detalhe. Vamos dar bom palmatório aqui, não. Vou ter que mandar uma notinha para ele para cobrar ali a divulgação. Muito também o Panis, né? Tem uma importância grande nisso aí, né? Demais. Por ter tido esse trabalho da Panis Eventos organizar. Panis, vou te mandar uma fatura aí para cobrar. Aí. Mas o Panis está sempre aqui, ele vai vir inclusive essa semana aí. Bacana. Mas a gente está sempre procurando divulgar o esporte, né? A ideia nossa aqui é abrir espaço exatamente para aquele esporte que tem menos espaço, para eles também ter a sua forma de divulgação e até poder dar retorno aos seus apoiadores, né? Mas, como a gente voltou a falar, então isso aí é importante, tem que ser valorizado esse trabalho que vocês fizeram e tudo vai em cima também da credibilidade. Se não tivesse tido um trabalho com credibilidade, não tinha feito essa conquista, né? Sim. E aí, vocês lá com o Juventus fizeram essa parceria praticamente com o La Guerrilha. E a partir daí começaram a confiar. E aonde veio esse peitaço assim, de disputar a Copa do Brasil? Porque é uma situação também que exige muito, exige tempo, exige custo, né? Sei que vocês tinham a vaga, já aconteceu, eu me lembro em campeonatos anteriores que o pessoal tinha a vaga, mas não foi, né? Exatamente, se não me engano foi ano passado que não foi usado a opção de ir, né? Que daí era o Sul Brasileiro. Era o Sul Brasileiro. Exato. Porque é o trabalho que vocês têm que deixar de lado, que vocês não são amadores na área, vocês não são profissionais na área, né? Vocês têm os afazeres de vocês, tem a família, os afazeres de vocês e tem o custo, né? Para poder ir fazer uma competição dessa. Aí vocês resolveram esse ano encarar de peito aberto. É exatamente isso. Na verdade, a vontade, né? A vontade de competir, ela sempre existiu, ela né? Tá no sangue, né? A gente sempre fala, né? Mas é muito difícil. Como todo mundo, a gente tem nossas obrigações, nossos afazeres individuais, né? Mas a gente veio numa crescente, falando especificamente do futebol, do esporte, desde o ano passado, o gauchão que a gente fez, né, Diego? Foi assim, um gauchão espetacular. Ficou no detalhe, assim, o título, né? A gente acabou perdendo ele no shootout, né? Tivemos uma participação muito boa lá. Dói, né? Já foi uma campanha inédita para o interior do estado, que só quem chega no gauchão eram os times da capitais. Então, um time do interior naquela altura fazer aquela final de gauchão em Rio Grande, né? E Rio Grande, o último, né? Com a torcida, onde que a Juventus vai, a torcida vem a nosso favor. Então, isso aí foi muito interessante. Exato. E daí é onde que começa a gente querer ir, só que, claro, esbarra nos altos custos, né? O maior gargalo, né, é o custo, né? O custo são... deslocamento, gasolina, refeição, alojamento. Curitiba, nós estávamos com 25 pessoas lá em Curitiba, né? Exato. Então, requer um pouco de esforço da parte da diretoria para manter esses jogadores lá, né? Exato. De onde veio o nome Juventus? Cara, Juventus veio muito pelo Juventus da Itália, né? Foi o Juventus da Itália. Isso, a inspiração, a gente olhava ali, o fardamento, aquilo ali. As cores de vocês são do Juventus da Itália? Sim. Então foi inspirado na Juventus da Itália, né? E daí depois a gente transformou algumas... Uma época a Juventus da Itália era o bicho-papão, né? Sim. E aí dessa época vocês trouxeram. Exatamente. Quantos atletas você tem na equipe? Hoje? 20 atletas. 20 atletas. Todos eles foram à Copa? Todos a gente teve que fazer 2 cortes, que são do elenco que não tinha como levar por causa do transporte, né? Então 2 atletas nossos ficaram em Santa Maria, mas o restante todo a gente levou. Não sei se vocês têm aí memória, mas nessa trajetória toda do Juventus, quantas conquistas vocês tiveram importantes aí? A gente somos os atuais campeões municipais, né?
Ano passado a gente teve o nosso, digamos, até então a conquista da Copa do Brasil, nosso melhor ano. Campeão do Planeta, campeão municipal e vice-campeão gaúcho, né? Então, daí já ganhamos a LIF 7, que foi a primeira edição, a gente saiu campeões. Então, a gente tá sempre, quando não chega, a gente entra na semifinal. É um time que chega. Mesmo quando a gente teve um time reduzido, que daí, como o futebol 7 em Santa Maria tá forte. Muito forte. Algumas equipes começaram a tirar, entendeu? Então a gente dá uma baixa, daí trabalho, traz jogadores bons e assim a gente está mantendo o alto nível. Perfeito. Me diz uma coisa, essa competição aqui, Diego, foi esse troféu que vocês trouxeram? Esse mesmo. Esse é o troféu, né, da Copa do Brasil, da Confederação Brasileira de Soccer Society, né? Então, pra gente é um orgulho, né? Eu sempre digo que a gente não consegue nem mensurar o feito, né, que a gente fez. E estamos curtindo do momento, né? Acho que a gente tem que aproveitar esse momento, curtir bastante. A gente se dedicou bastante, nossas famílias, né? A família de cada um, de todos os jogadores também. Então a gente está aproveitando e está muito feliz com esse troféu, que não é só do Juventus, né? Não é de Santa Maria e é do Rio Grande do Sul, né? É a primeira vez que um time do Rio Grande do Sul também conquista a nível nacional essa conquista, né? Sim, então sim. É um impacto bem grande. De todos os esportes de Santa Maria, eu acho que raríssimos os que conseguiram esportes coletivos, né? Sim. Eu acho que o handball, talvez, não me lembro se alguma vez teve um título nacional. Mas não me recordo também. Não saberia dizer assim. Mas raríssimos. Agora eu não me recordo de título nacional em esporte coletivo aqui em Santa Maria. Isso aqui é a medalha, né, que vocês receberam. E vocês têm pela frente agora o que de competição? Agora a gente disputa o Gaúcho, nosso, que será em Eldorado do Sul, no CT do Grêmio. A gente tem o Campeonato Brasileiro em São Paulo, em outubro ou novembro também, e Libertadores. Boa, na Libertadores. E Libertadores, para encerrar o ano. E temos a competição local aqui, que é a LIF 7, que vai acontecer no La Guerrilha também. Agora, mês que vem, começamos a disputa aqui, onde a gente defende o título. Havia uma parceria entre Planeta Bola e La Guerrilha, deu um desentendimentozinho, digamos assim, né? Exato. Acabou separando, né? Agora ficou La Guerrilha e Planeta Bola, cada um com a sua competição, né? É que o Planeta, no caso, o Planeta Bola, ela tem uma competição interna, não é federada. Sim, tu tem que alugar a quadra lá para poder jogar a competição. Foi alguma coisa, não sei como que eles quiseram fazer a competição e excluíram 2 times que poderiam botar um nível maior de competitividade lá dentro e não teve, mas é uma competição bem do Planeta Bola mesmo, sabe? Times que jogam lá, já ali no La Guerrilha, ela é federada pela Federação Gaúcha. Ela é aberta. Isso, a Federação Gaúcha, através do presidente Jair Batistella, ela dá as vagas para o Gaúcho, que só quem vai é através desses campeonatos aqui, entendeu? Então o La Guerrilha que dá a vaga para essas competições. Exatamente, tem 3 vagas já que estão postas, e vai ter 6 times de Santa Maria no Gaúcho esse ano. Romualdo, há quanto tempo então tu tá desde essa fundação, e por ti passaram muitos companheiros, muitos atletas aí que hoje estão na torcida e apoiando? Eu tive 2001, né, Diego? Acho que 2001. Que foi quando eu vim morar em Santa Maria e sempre fui um apaixonado por futebol, né? E na época eu acho que eu fui abençoado de escolher o La Guerrilha. Na época não era La Guerrilha ainda. Era show de bola. Show de bola. E foi assim na incumbência de achar um local para jogar e fazer amizade, e quis o destino que me colocasse naquele lugar. O show de bola era ali na Niederau, né? Não, o show de bola é onde é o La Guerrilha. Onde é o La Guerrilha mesmo. Isso. Mas tinha um ali. Bate-bola. Era bate-bola. Isso. Foram os pioneiros, né? Ele e o Planeta Bola na João Bolson. Isso, foram os pioneiros. Mas aí, desculpe ter te cortado. Não, capaz. Então, desde essa época, e a gente, né, criou mais do que um laço, né, de esportes e de amizade para a vida, né? Então, que continuamos até hoje. Eu acho que essa é a base, né? Quando a gente tem amizade e respeito, né?
A gente sempre tem divergências, né, como em todas as situações da vida, no futebol também tem opiniões, e a gente respeita, né, bastante a opinião um do outro, até porque o Juventus ele não tem uma diretoria composta por presidente, secretário, treinador, a gente é uma comissão, né, Diego? Exatamente. E a gente toma as decisões em conjunto, e acho que isso é uma grande chave, assim, de sucesso, né, de bom resultado, passa por isso também, né? Com certeza. Perfeito. Isso aí é importante, né? Porque esse congraçamento que existe, né? Esse relacionamento legal de vocês acaba fazendo com que um ajude o outro, né? E todos puxem para o mesmo lado. Exato. E isso que é importante para a gente poder manter uma equipe amadora, né? Exatamente. Você tem algum apoiador que você gostaria de agradecer aí também, aproveitar com esse título? A gente teve vários apoiadores, né? Assim, vários. A gente tem o principal movimento é feito por nós, mas a gente não pode deixar de agradecer os apoiadores. Se eu talvez colocar um nome aqui, vou ser injusto com os demais, né? Então, se puder segurar isso. Mas a gente vai agradecer no momento oportuno, nas redes sociais, sem deixar nenhum de fora. Perfeito. Mas é muito importante o apoio. E o La Guerrilla lá está sendo então a base na casa de vocês, né? A base nossa é feita ali, né? A gente treina ali, a gente joga ali. Tem a torcida ali, porque eu vi esses dias na rede social, a festa do título de vocês, acho que foi ali no salão ali, né? A nossa torcida faz, a gente tem, como a gente cresceu ali, aquela parte ali daquele território ali, digamos, a torcida é toda Juventus, elas compram briga, elas vão, tanto é que a nossa chegada em Santa Maria, até a nós pegou de surpresa. Muita gente nos esperando. Né? Depois mandaram de carro de bombeiro. Exatamente. Isso aí foi um acontecimento assim, para nós que marcou bastante. Mas é merecido, porque é uma competição nacional realmente merecido. Sem dúvida nenhuma. Vocês gostariam de complementar alguma coisa que a gente deixou de algum agradecimento? Aqui, na verdade, também enaltecer a relação de jogadores. É o que eu ia dizer. Hoje, a Juventus nada mais é que um grupo de amigos muito forte, porque no nosso elenco hoje, os jogadores são fundamentais. Os nossos jogadores são fantásticos, eles são, assim, fora da curva, jogam demais e eles se doam para a Juventus. Pode ver que todo jogador que estava lá na Copa do Brasil, ninguém recebeu nada. Foi tudo pelo amor na camiseta, pelo amor ao esporte, pelo futebol. Eles estavam lá, passaram, às vezes a gente até brinca, a comida sai um pouco mais tarde, não é daquele jeito, entendeu? Mas no final, o vestiário nosso, na nossa grande final lá, nós temos o nosso capitão que ergueu a taça, o Thiago Risati. Ele foi profissional, jogou ele fez um negócio dentro do vestiário que inflamou, né, Romualdo? Sim, sim. Então, daí isso faz a Juventus. Esses garotos que hoje estão na Juventus são, sem sombra de dúvida, eles são merecedores disso aí. A gente está por trás e dá o suporte, mas eles são os caras que fazem acontecer. Se não fosse, né, o talento, né, individual de cada um, e que nem tu falou, né, digo, comprar a ideia, né? Comprar a ideia de a gente fazer uma competição de nível alto foi fundamental. Então eles estão de parabéns, assim, desde o primeiro minuto até nós tivemos até uma curiosidade nessa conquista aí. Nós estávamos com o nosso goleiro Romário, que é uma figura, foi eleito o melhor goleiro da competição. Campeonato. E a gente estava para cortar o Romário, porque o Romário estava no hospital, né? E o Romário não recebeu alta para ir. Era 3h30 e a nossa viagem estava marcada para 6 horas. O Romário fugiu do hospital. Pegou, tirou o acesso, botou a mochila e foi. O médico só perguntou, aonde tá? Não tô mais. Aí já era, não vou ficar. E foi. Então. E aconteceu o que aconteceu, né? O cara foi o melhor jogador, né? Então, essa é uma das histórias que
a Juventus tem para contar depois. Marcado. Muito marcante, muito marcante. Legal, parabéns. Então, leva meu abraço a todos lá, né? E aí você já sabe agora o caminho. Espero que a gente venha mais vezes conversar, falar sobre a Juventus. Esperamos trazer o Campeonato Brasileiro para Santa Maria também, né, Romualdo? Vamos tentar. Não, mesmo que eu não trago, mas vamos conversar, vamos contar as histórias da competição e falar um pouco do Juventus aí, porque ele merece espaço realmente que a gente dê aí, que sem dúvida nenhuma hoje é o principal equipe do futebol 7 de Santa Maria. Leva meu abraço a todos aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria.